Deus. Oramos neste momento em favor do teu servo, pastor Leandro, que estará neste momento trazendo a palavra de ensino para que a igreja se fortaleça, seja forte, resista o mal. Quero abençoar o teu servo como sempre tens feito. Também o evangelista Almeri tem nos pedido para nós orar pela sua neta, que se encontra enferma. Queira Deus estender agora as suas mãos saradoras. Cura, ó Deus, pelo poder que há no teu nome. Nós repreendemos a febre, a gripe, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Atos capítulo 2, versos 1 ao 4. Enquanto os irmãos encontram, nós fomos informados que tem uma visitante hoje, está ali ao lado da irmã Jaqueline, e também a informação de que o avô dela está na foto lá em 53, né, que foi tirado aqui diante do templo. Que a mesma graça que alcançou o avô, alcance ela também. Amém? Muito obrigado pela sua visita. Está sempre convidada a estar conosco. Queridos, vamos ler então o texto de Atos 2, versos 1 ao 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Tome o teu assento. Como os irmãos estão informados, nós estamos encerrando essa temática sobre o pentecostalismo. Eu creio que chegamos há uns bons ensinamentos, né? Entendemos muito bem quem é o Espírito Santo, o que é o pentecostalismo, quais são os dons espirituais e estão em atividade no meio da igreja. Aprendemos aqui que há igrejas tradicionais que não aceitam o pentecostalismo, não creem que o Espírito Santo tem poder ainda para fazer estas coisas, mas sabemos que nós cremos e continuaremos crendo no poder do Espírito Santo. Irmãos, para encerrar então essa temática, eu quero abordar alguns pontos, e sei que são pontos difíceis de falar, e nós viemos tendo cultos maravilhosos aqui nas congregações, e eu não quero de forma alguma desincentivar a igreja a buscar os dons, a sentir o poder do Espírito Santo. Mas o que eu quero é deixar claro para a igreja aquilo que é desnecessário nesse meio. O evangelista Pedro, na última terça-feira, já foi para esse lado, muito feliz nas suas palavras, nos ensinou aqui, e nós queremos dar continuidade a esse tema. Então, o objetivo que nós temos, irmãos, é de unir, instruir e também entender realmente o pentecostalismo. Nós lembramos que no passado os pastores tinham uma campainha no púlpito. Quando o barulho estava demais, ele queria falar, ele batia a campainha. Não sei se alguém lembra aqui desse tempo. Hoje não há mais a necessidade
Por quê? Porque a igreja não está mais no mesmo sentimento. Não tem, talvez, buscado a Deus de forma que o Espírito Santo tome a igreja a ponto de o pastor pedir para dar uma parada, né? Mas se o pentecostalismo ele não for bem entendido, se não for bem explicado, ele se torna confuso, talvez até frustrante para alguns que não entendem bem como a palavra de Deus nos ensina a agir, a ser diante da ação do Espírito Santo. E ser confuso, ser frustrante é tudo o que o diabo quer. É que nós não entendamos realmente esse ensino e agimos de qualquer forma. Ou talvez nos limitamos no agir do Espírito Santo. Mas o que Deus quer para nós é que nós venhamos realmente entender, agir e aplicar na nossa vida conforme o Espírito Santo nos ensina. E nós sabemos que há intérprete para todos os gostos, né? Alguns sabem muito bem e tentam passar para a igreja aquilo que a Bíblia ensina. Outros aprendem simplesmente para enganar, infelizmente. Se aproveitam da bondade do povo, dominam o povo. E aí tudo que eles querem, muitas vezes, para o seu benefício próprio, é dizer: o Senhor me diz assim. Deus está falando assim. Deus manda fazer isso, Deus manda fazer aquilo. E muitos que não aprendem a palavra do Senhor, aceitam e são enganados, porque não conhecem a palavra do Senhor. Mas eu quero falar de alguns exageros, algumas heresias que infelizmente encontramos no pentecostalismo. Para os irmãos terem uma ideia, o Novo Testamento possui nada menos do que 155 versículos que explicam, que descrevem e regulamentam ou relatam o exercício dos dons espirituais na Bíblia. Então nós temos muito material na Bíblia para entender, para que nós venhamos exercer os dons espirituais com responsabilidade. 65 desses versículos, principalmente em Atos dos Apóstolos, que ilustram sinais, maravilhas e operação de milagres na igreja. Então nós temos muita coisa a aprender, basta nós lermos. Então a Bíblia não nos dá respaldo nenhum, não apoia o cessacionismo. Nós já falamos aqui, alguns irmãos já tocaram nesse assunto. O cessacionismo, ele entende que a ação do Espírito Santo se encerra com a morte dos apóstolos e que na época que nós estamos vivendo não há ação do Espírito Santo. Isso é um erro, é má interpretação do Evangelho. Para nós que cremos que Deus ainda cura, batiza com o Espírito Santo, que Deus faz milagres, e existe um povo que crê na Bíblia e não crê que Deus cura. É muita ignorância para a palavra de Deus. Para os irmãos, mais um testemunho, contei um domingo e agora posso contar novamente. Domingo à noite o pastor Argemiro ungiu o irmão Claudenir aqui. Ungiu também o irmão Daniel. E ontem nós recebemos, né, irmã Aline? Onde é que está a irmã Aline? Que ele foi visitado na madrugada por Deus. Às 5 horas da manhã, ele já foi para a clínica. E quando ele me mandou o áudio, ele já estou trabalhando aqui. Então Deus ainda cura, irmãos. Como nós não vamos crer na ação do Espírito Santo, né?
Entretanto, nós não devemos ir além do que a Bíblia diz. Muitas igrejas têm, além da Bíblia, foi estudado agora na revista da Escola Dominical que passou, as igrejas que, além da Bíblia, têm um outro livro. E muitas vezes eles dão mais ênfase, mais valor a esse outro livro do que a Bíblia. Mas quando nós damos mais valor a experiências, a novas revelações, nós estamos fazendo a mesma coisa do que essas igrejas. Então nós precisamos ter um cuidado extremo de não deixar de confiar e crer no que a Bíblia diz, mas também não ir além do que a Bíblia diz. Isso tem que ser um cuidado de toda a igreja. A Bíblia, esta revelação de Deus, ela se encerrou com o fechamento do cânon bíblico. Quando escolheram os livros, entenderam que esses livros bíblicos são inspirados por Deus, que deveriam estar na Bíblia 66 livros. Se encerrou a revelação, não existe uma nova revelação. Não existe um novo evangelho. Inclusive, Paulo escreveu aos Gálatas que não há outro. Se vier um anjo pregando outra revelação, nós não devemos aceitar. Então, a nossa fé, ela não deve ir além do que a Bíblia nos ensina. E ponto final. O pentecostalismo, irmãos, é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para a igreja. Mas o diabo sempre tenta trazer aquilo que é falso, aquilo que é parecido. E tudo que é falso é mais barato, né? Tudo que é falso não tem o valor devido. Certa ocasião eu perdi a minha aliança e eu fui para uma convenção e tinha um irmão vendendo lá aliança de moeda antiga, eu comprei 2. Se eu perder, eu tenho mais uma, mas era bem inferior, né? Mas quando eu tive que comprar a aliança, eu vi o preço. Meu Deus, eu podia ter ficado com 3 ou 4 ou muito mais daquelas, né? Mas para a gente saber que aquilo que não é verdadeiro é barato, não tem valor. E o pentecostalismo foi da mesma forma atacado pelo diabo, para que a igreja não conheça a verdade, e a verdade é Cristo, que nós aceitemos qualquer coisa. E então mudou-se a atenção da igreja, do espiritual verdadeiro para o emocionalismo. E isso vem trazendo grandes prejuízos para a igreja. No passado, os irmãos conheciam o que era verdade, liam a Bíblia realmente, mas veio uma geração que não conhecia tão bem a palavra do Senhor. E modismos foram sendo adicionados à igreja, ao pentecostalismo em especial. Mas, quando se devia pregar sobre isso, ou instruir a igreja, chamar as pessoas para lhe darem instrução, muitos pastores usaram a campainha, as pessoas ficaram quietas, não sabiam o que fazer, e o pentecostalismo foi caindo em descrédito. Aí veio as igrejas neopentecostais trazendo tudo de volta e aceitando tudo o que a Bíblia recusa. Então hoje nós precisamos entender que o pentecostalismo existe, é bíblico, está em atividade, mas não é esse pentecostalismo que aceita todas as coisas. Por isso que nós ficamos aqui 7 meses, né, irmão Pedro? Falando sobre pentecostalismo. Que pena que a igreja não está superlotada em todas as terças para aprender mais. Queridos, há uma espécie de pentecostalismo bizarro, com a atuação de falsos profetas, que dão mais ênfase ao mistério do que ao conhecimento.
E a linguagem, né, que nós ouvimos por aí é de mistério, é de canela de fogo, é de tudo de fogo, né? Mas os de fogo não vem no culto de ensino. É uma infelicidade. Claramente, é o afastamento das origens bíblicas. Quando nós queremos mistérios e não entendemos os mistérios bíblicos. O inimigo tentou e conseguiu em muitos corações de manipular a igreja para que não busque, não se aprofunde na palavra de Deus, que é o mistério de Deus, que é a revelação para a igreja, mas que busque em outros tipos de mistérios. E isso é um terreno fértil para as heresias. Mas é necessário, irmãos, que nós paremos, avaliemos, identifiquemos os problemas, para que não venhamos cair no erro. Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é isso? É quando nós sabemos que tem uma igreja que estão jogando sal, corredor de sal, e aí nós acreditamos que aquilo ali vai mudar a vida de alguém. A Bíblia diz que o sal insípido é para ser pisado, e o sal que não é insípido é para ser o tempero da terra, só isso. Não é para nós sair pisando em cima de sal. E tantas outras coisas. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O grande problema é que o povo lá fora, irmãos, cria totalmente, integralmente, que aqui dentro da igreja só existiam pessoas verdadeiras. E com essa crença, os fraudulentos usaram o nome da igreja, usaram o nome de Deus e a Bíblia Sagrada para enganar. E hoje nós precisamos correr atrás para trazer de volta para o centro do Evangelho aquilo que foi perdido. Então vejamos alguns exemplos que nós ouvimos dentro da igreja. Crente que não faz barulho tem problema de fabricação. Será? Às vezes nós olhamos para alguém que não dá um glória a Deus muito alto, que tem até vergonha às vezes de levantar a sua mão, mas tem uma chama ardendo no seu coração. Tem comunhão com Deus. Então estas frases, estas afirmações, de às vezes nós dizermos que o culto está morto, que não teve choro, não teve lágrimas, mas se nós sairmos daqui edificados e alimentados pela palavra de Deus, é alimento que nos mantém vivos. Então não há culto morto. O culto morto só acontece quando nós não adoramos a Deus. Nós não viemos com o coração para louvar e glorificar o nome dEle. Às vezes nós vemos que é natural, né, irmãos? É a Assembleia de Deus. Eu não vou lá porque pastor Leandro de novo, calmo, né? Esse nem pentecostal não é. Eu gosto de ouvir o outro, que grita mais, que pula mais. Irmãos, existem dons e cada um no seu dom. Cada membro Deus colocou no corpo como Ele quis. E todos nós somos pentecostais. Todos nós acreditamos nisso. Às vezes não somos o pentecostal prático, mas precisamos ser práticos. Não adianta só teoria. Mas quando nós simplesmente cremos ou dizemos que cremos, mas não buscamos,
é sinal que nós estamos falhando na presença de Deus. Às vezes nós ouvimos que o pregador foi muito fraco, não tinha unção, não tinha graça. A unção não está no grito, irmãos. A unção está na exposição da palavra de Deus, com autoridade, com ousadia, com responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos aceitar. Muitos adeptos de usos e costumes, de forma legalista, irmãos, têm menos conhecimento da palavra de Deus do que os demais. O uso e costume é algo que nós devemos viver, agir, vestir, nós precisamos disso. Mas quando isso é simplesmente legalismo, quando nós usamos sem saber o porquê, é legalismo. É porque nós usamos sem falta de entender, ou seja, com a falta do entendimento. Mas quando eu me visto bem, eu me trajo bem, com decência, porque eu sei que Deus quer me ver desta forma, porque Ele plantou uma semente lá dentro do coração e eu estou externando isso, eu sou um pentecostal. E ninguém vai acusar ninguém porque usa um terno, porque usa uma gravata, porque usa uma saia mais longa. Mas o inimigo nos acusa quando nós não cumprimos com a palavra de Deus, ou quando usamos algo que envergonha o Evangelho. Aí sim. Para muitos, infelizmente, o crente pode ser briguento, pode falar mal, pode não pagar, mas se falar língua e gritar nos cultos, está tudo bem. Isso é apenas uma capa. Isso não é pentecostalismo. Isso é engano. E às vezes o diabo coloca no coração da pessoa ali, ó, mas eu estou bem com Deus porque eu consigo chorar na presença do Senhor. Eu me alegro na presença de Deus. Quando eu ouço uma palavra, eu glorifico, eu sou batizado, eu falo línguas, o Espírito Santo está em mim. Mas o fruto é mais valioso do que os dons do Espírito. Uma pessoa cheia de dons vai chegar na porta dos céus e Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas aquele que tem fruto do Espírito, ele não vai precisar nem de porteiro na porta. O Senhor vai acolhê-lo. Por isso, nós precisamos de cuidado, de entender a palavra de Deus. Para outros, o estudo sistemático da Bíblia, como nós vemos estudando, é uma perda de tempo. Para muitos, é falta de santidade, é mornidão, é sinônimo de crente morto. Mas o poder transformador do Evangelho está na palavra de Deus. Não está nas experiências sobrenaturais, que é bom quando é baseada na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa base, não tem como fugir disso. Tudo que vier baseado na palavra de Deus é aceito por Deus, pela igreja e pelo Espírito Santo. Mas aquilo que não tem base bíblica, não podemos aceitar, é contrário à Bíblia. Oséias 4:6, a primeira parte diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não ler a Bíblia, não entender a Bíblia, é destruição para a vida cristã. Me parece, irmãos, que o gozo do Espírito Santo e a completude da sua palavra, para muitos,
é insuficiente. Parece que querem mais. Não basta o gozo de entender a Bíblia. Não basta o gozo, o prazer de ser transformado por Deus. Não basta chorar na presença de Deus. Tem gente que quer além disso, mas não consegue entender o que está aqui, como vai ter uma experiência a mais. As experiências, como eu já falei, não podem substituir o conhecimento bíblico. A Bíblia é a nossa base. Se interessar, se a igreja se interessar ou agir em manifestações estranhas ao que a Bíblia ensina, é se contrapor à Bíblia. E será que Deus aceita quando nós agimos contrário à sua palavra? De forma alguma. Então nós precisamos agir conforme a Bíblia e não contrário a ela. Mas o motivo real, meus irmãos, é porque as experiências, as ditas experiências, o emocionalismo, ele é mais barato, como eu já falei antes. Não precisa jejuar, não precisa estar aqui com a irmã Angélica, a irmã Jaqueline orando pela manhã, não precisa um devocional diário, é só vir num culto, aonde há profecias, há choro, há uma palavra eloquente, chora um pouco, está tudo bem. E não é isso. Ser pentecostal é crer no Espírito Santo e na obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. Se ele não fizer a obra em nosso coração, nós só estamos vivendo de propagandas. Mas Deus quer muito mais para nós. Então, esse erro abre porta para o engano, porque a igreja muitas vezes, sem discernimento, busca manifestações sobrenaturais. E nós vamos ver o seguinte: é nesse ambiente que surgem as falsas profecias. Irmãos, aqui na igreja, aqui, nós já tivemos casos de casamentos que não deram certo, que foram profetizados. E era visível que era um erro. Tivemos outros casos de o profeta ter que ligar depois para um casal, porque ele havia profetizado algo que não era de Deus. E os irmãos chegaram apavorados na secretaria da igreja, sem saber o que fazer, porque a profecia mandava fazer algo que eles não tinham no coração para fazer. Esse tipo de situação sem Bíblia gera isso. Gera também as heresias. Às vezes pessoas começam a crer em coisas, falar coisas que não está na Bíblia. Esta semana, alguns dias já vem uma polêmica muito grande aí no Brasil devido ao profeta, aquele moço que está dando ibope, né? E ele fala as coisas, está sendo filmado e transmitem para a internet, e tem muitos que ficam debochando do moço, porque aquilo que ele fala não está escrito. Quando não tem Bíblia, nós caímos nesse erro. Também, línguas influenciadas por espíritos enganadores e carnais. Tem muita gente que não tem vida com Deus, que não tem o fruto do Espírito, que vem para cá, falam línguas, e estas línguas não são do Espírito Santo. Língua estranha, ou língua glossolalia, como a teologia nos ensina, ela vem de Deus, assim como nós lemos que estavam assentados e o Espírito Santo veio e desceu sobre cada um,
com línguas como que de fogo e falaram em outras línguas. Mas o Espírito Santo que influenciou eles. Mas quando não há conhecimento, não há discernimento, o inimigo também usa a boca dessas pessoas para falar em línguas e a igreja muitas vezes aceita, até profecias. E outros modismos espirituais que a gente nota e vê, né? Misticismo, irmãos. O que é o misticismo? É a crença de que o ser humano pode comunicar-se com uma divindade ou receber dela sinais e mensagens. Então, chegamos a uma conclusão que a igreja pentecostal, ela é mística. Porém, há um grande erro. Existe o misticismo racional e o irracional. Quando nós viemos para a igreja, não é para nós entrar em transe, ser abençoado por Deus, pelo Espírito Santo, não é perder a consciência. Mas é assim como explica Romanos 12, 21, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Espírito Santo pode se mover no meio da igreja, pode usar profetas, pode haver línguas, ninguém está proibindo isso, mas isso é racional, não é irracional. Às vezes eu entendo, meus irmãos, que alguns acham que quando o Espírito Santo toma conta de uma pessoa, ele perde os sentidos. Ele fala, ele age sem sentir nada. Lamento em informar que o único que faz isso, que o homem perde a noção, são os espíritos maus, quando a pessoa está endemoniada. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo é de ordem. 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O Espírito Santo mora, habita, ele não vem de tempo em tempo em nós. E ele não leva ninguém ao delírio. O Espírito Santo é paz, é gozo, é comunhão. Ele nos instrui a cada tempo, em todos os momentos. Destaco, inclusive, irmãos, que tudo o que acontece no culto pode e deve ser julgado, principalmente pelos obreiros maduros que conhecem a palavra de Deus. Olha o que está escrito em 1 João 4:1. Eu gostaria que a igreja abrisse para vocês verem o que João escreveu e nos instrui nesse texto bíblico. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. E às vezes, quando nós queremos instruir alguém, nós queremos chamar alguém para dizer: olha, meu irmão, não é bem assim, a Bíblia fala assim. Ah, o pastor não quer que eu sinta a presença de Deus. O pastor acha que eu sou menino espiritual. O pastor não é espiritual. Mas a Bíblia nos manda julgar se os espíritos vêm ou não vêm de Deus. Mas existem outros que, sem discernimento, julgam todas as coisas, não aceitam nada, limitam a presença do Espírito Santo. Ah, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que o irmão, né? E isso é falta de equilíbrio. Nos nossos dias, há uma incessante busca de nós nos sobressair, alguns pelo conhecimento, outros pelos dons, outros pela forma como adoram a Deus.
mas é momento de equilíbrio, irmãos. Nós precisamos entender. Em nossos dias há uma incessante busca por mistério. O homem quer saber o que está no futuro, quer saber o dia de amanhã, não se contenta em entregar a sua vida a Deus e deixar que Deus trabalhe. Sempre o homem quer saber o depois, e isso Deus não deixou para nós. A Bíblia não nos direciona por esse caminho. 1 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, é bem conhecido da igreja. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Aqui, na Bíblia, tem tudo para sermos perfeitos diante de Deus. Não há necessidade de saber o futuro a não ser aquilo que está escrito. Quer saber o futuro? O Apocalipse está aqui. Basta nós lermos. Mas nós não queremos saber o depois da humanidade, nós queremos saber o depois individual. E a maior busca é se eu vou ter dinheiro, se eu vou ser feliz, se eu vou conquistar, se eu vou prosperar. A maioria das profecias enganosas estão dentro dessa temática. Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso contigo, Deus te curou, Deus vai te curar. Os dons são para edificação, exortação e consolação da igreja. Da igreja. O Espírito Santo também tem a missão, irmãos. João 16 e 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Mas não é o espírito do profeta que profetiza para mim, é o Espírito que habita em mim. Esse Espírito aqui, que mora aqui, ele que vai me anunciar, me instruir aquilo que eu vou enfrentar. Um exemplo, tem dias que nós acordamos angustiados, não sabemos o porquê, e de repente o dia se torna uma provação. O Espírito Santo já avisou, vai ter problemas, dobra os joelhos e vai orar, vai ler a Bíblia. Seja prudente, alguma coisa está para acontecer, mas eu estou aqui junto contigo para te dar vitória. Mas quando eu não ouço a voz do Espírito que está morando em mim, eu preciso de vozes externas, que eu não sei a origem destas vozes. E eu ouço e aceito. Prefiro a voz terceirizada de Deus, que não sei se é de Deus, e deixo a voz do Espírito que está em nós. Não se engane, meus irmãos, os dons, não se engane em buscar os dons antes de produzir o fruto do Espírito. É um grande problema quando a pessoa busca dons e Deus dá, e ele acha que esse dom é para o seu orgulho, para o seu uso, mas a Bíblia é muito clara, o irmão Renato leu aqui, que o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como ele quer, para a edificação da igreja. Não é para me orgulhar. Eu posso ter todos os dons, eu posso ser especialista nos dons, na palavra, no louvor, mas não é para mim, é para Deus em primeiro lugar e para servir a igreja.
Amém? Devemos, irmãos, ser sim fervorosos na presença de Deus, mas com discernimento. A presença do Espírito Santo, ela não se manifesta na desordem. O Espírito Santo é ordem. Coisas que não edificam, manifestações que não edificam, mas envergonham muitas vezes, só trazem problemas para dentro da igreja. Ser pentecostal é ter uma vida pautada pela palavra de Deus. Não é cair, não é pular, não é rodar, não é gritar. Isso pode até fazer parte de um momento em que nós estamos sentindo a presença de Deus. Mas se faltar ordem, não é o Espírito. Às vezes nós vemos pessoas pulando aqui nessas escadas, precisa fazer um cercado para não cair, e muitos já levaram cotoveladas, levaram tapas por tentar segurar. Será que isso é do Espírito? Será que se me der vontade de pular e eu me ajoelhar, me humilhar diante de Deus, eu não vou sentir uma coisa muito melhor? Temos que ser racionais na presença de Deus. Qualquer experiência, meus irmãos, que contradiz as Escrituras, elas devem ser rejeitadas pela igreja. Nós não devemos aceitar. Isso o que causou? Causou que as igrejas tradicionais, que leem a palavra, que estudam a palavra, levaram nós para um nível tão baixo, inferior, que os pentecostais se tornaram chacota na boca de muitos tradicionais, que não respeitam a nossa fé. Por quê? Porque os pentecostais falharam. Por isso que nós hoje precisamos voltar aos princípios, aos valores, aquilo que é original e que a Bíblia nos ensina a viver conforme. Mas enquanto nós não tivermos esta consciência, esta racionalidade, nós vamos sofrer com estas coisas. Então, muitas vezes profetizaram curas que não ocorreu. Usaram o nome de Deus em vão, dizendo que o Senhor diz assim. Assim diz o Senhor. E não aconteceu. Prometeram riquezas e prosperidades que não houve. Influenciaram o povo a fazer troca com Deus. Você dá tanto e Deus vai te dar o dobro, vai 10 vezes mais. E não aconteceu. Porque Deus não falou, porque Deus não mandou. E esse é um cuidado que nós pentecostais precisamos ter. Não dizer que Deus falou se Deus não falou. Nós precisamos ter responsabilidade. Tornou-se difícil, muitas vezes, de remediar algumas coisas que aconteceram, porque muitos ficavam com medo de abordar o assunto e serem taxados de frios, de mornos, de não pentecostais, de tradicionais, e esse foi o grande problema. Mas hoje Deus está nos dando a graça de falar e sermos atendidos. A eficácia do Evangelho. O Evangelho só é eficaz se ele tiver credibilidade bíblica. Porque qualquer outra forma que não condiz com a palavra de Deus, o Senhor não se responsabiliza. Nós podemos gritar, nós podemos falar, nós podemos prometer alguma coisa, e Deus não assinará embaixo se não for bíblico, se não for realmente Deus falando diretamente conosco. Mas nós precisamos aprender. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versos 11
ao 14. Que está escrito assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Podemos acrescentar aqui, preguiça de ler, preguiça de estudar. Pois quando já deviam ser mestres, a Assembleia de Deus tem 100 anos só no Rio Grande do Sul, e nós estamos aprendendo a sermos pentecostais ainda. Quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os principais elementares do século, dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Isto aqui é racionalidade, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A Bíblia nos ensinando que quando nós recebemos um alimento mais sólido, quando nós estamos na terça aqui ouvindo, e muitas vezes a palavra é confrontante, é dura, nós vamos saber discernir o bem e o mal. Mas quando nós só queremos leite, só comida leve, nós não temos suporte para suportar e entender o que são o bem e o mal. Mas eu creio, eu sei que você crê. Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda faz milagres e maravilhas. E é isso que nós precisamos aceitar, crer e agir, praticar desta forma. Eu convoco a igreja a sermos mais maduros na fé, a difundirmos aquilo que o Espírito Santo tem nos ordenado, que busquemos os dons com responsabilidade, com discernimento, sermos sóbrios na presença de Deus. E a igreja vai crescer, a igreja vai ter equilíbrio entre fogo e conhecimento. Saber o que é emoção e o que é Deus trabalhando na vida de cada um de nós. Quando nós estivermos transformados, nós construiremos uma igreja forte. E esta igreja forte vai transformar as vidas através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Glória a Deus por isso. Então, assim nós encerramos a temática do pentecostalismo, crendo que todos nós fomos edificados, entendemos e precisamos orar mais, buscar mais, jejuar mais, ler mais, e Deus vai nos encher do seu Espírito, vai nos dar todos os dons necessários, principalmente o dom de profecia que Paulo fala, em especial busquem esse dom, mas também não esqueçam do dom do discernimento, para que nós venhamos discernir os espíritos num tempo em que nós vivemos tão difícil de se viver. Amém? Eu vou passar ao pastor Argemiro para encerrar, orar por nós e despedir esse culto. Em pé, irmãos, só nos resta agradecer a Deus por esses ensinos. Quando o pastor Leandro falava, eu lembrava de alguns anos atrás,
que a igreja enchia os templos para orar e aprender. E eu estou notando, irmão, que a igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana está tendo, assim, um crescimento espiritual, maturidade, para discernir o que é certo e o que é errado. Que Deus possa nos abençoar. E como o pastor Leandro tem falado, eu venho pedindo para Deus, que Deus levante pessoas, homens de Deus aqui, mulheres de Deus, com os dons de cura. Muitas pessoas sofrendo, que Deus nos dê autoridade para orar. Amém. Para que Jesus cure os enfermos. E que possamos ver pessoas balizadas, para Deus usar nos dons, para que a igreja seja edificada. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos agradecido, meu Deus, por tudo que nós estamos ouvimos. E agora, Senhor, que o Senhor estenda as mãos sobre cada membro do teu corpo. Aqui estão os obreiros na nossa retaguarda. Também, Senhor, vão passar para adiante o que aprendemos. Querido Deus, nos dá maturidade. Que nós venhamos, Senhor, ser idôneo para que vejamos a tua obra completa. Que o Pentecoste verdadeiro, com línguas estranhas, fogo individualmente para cada pessoa, possa assim acontecer, ouvindo a palavra, e a palavra fazendo efeito em nossos corações. Te agradecemos pelos meses que aqui passamos, com esse mesmo tema, e agora encerramos, aonde o pastor teu servo nos trouxe os perigos, e nos trouxe a verdadeira palavra, conselho de Deus, para cada um de nós. Deus, tenha misericórdia, nos dá força, nos dá graça. Esta é a nossa oração. Amém. Pode. Então vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digam todos. Amém. Deus os abençoe.